E aí pessoal, estou de volta aqui da SXSW e vou trazer para vocês um assunto que já está um pouco batido, mas que numa palestra que eu assisti hoje me trouxe novas reflexões sobre o tema. O nome da palestra: Economia dos Algoritmos, Inteligência Artificial e o Crescimento dos Minions Digitais. Esse é o nome da palestra. Um professor da Queensland University of Technology que conceitua, o que seria minions digitais, na visão dele, são esses algoritmos que automatizam coisas ao nosso redor, São sistemas inteligentes que acabam fazendo coisas para a gente de forma automatizada. Então, por exemplo, carros autônomos, esses sistemas automatizados de testes em redes sociais, chats GPTs da vida. Então, tudo isso que fica ao nosso redor seriam esses minions digitais, minions que trabalham para a gente executando atividades repetitivas. Ele colocou que com a ampliação e o crescimento desses minions ao nosso redor, cada vez mais a gente precisa adotar uma nova abordagem, uma nova forma de se comunicar com esse ambiente, com esses sistemas. Ele deu alguns exemplos de desdobramentos inesperados, quando a gente precisa interagir com sistemas inteligentes e ele se comporta de maneira que a gente não esperava, ou a gente não entende muito e acaba não lidando de forma adequada com eles. Um exemplo que ele deu foi um carro autônomo que foi parado por um carro policial, e aí o policial foi fazer uma abordagem, chegou no carro, o carro parou, não tinha ninguém dentro do carro, daí ele virou de costas, o carro saiu andando e foi embora, fugiu, os policiais não estavam preparados para lidar com um sistema autônomo ali de um carro sem motoristas. Esse é um exemplo. Outro exemplo são esses sistemas que fazem publicações de forma automatizada em redes sociais ou em sistemas de e-commerce, avaliando produtos ali. Não são humanos, são os tais dos minions digitais, criando ali um buzz artificial. A gente tem isso muito no ambiente das fake news também. Então, o que ele apontou durante a palestra? Que ou a gente começa a entender efetivamente o impacto disso tudo na sociedade e criar uma conscientização, uma formação, educar as pessoas que todos esses algoritmos estão ao nosso redor e, apesar de ter um monte de benefício, de automatizar tarefas do dia a dia, eles acabam criando uma camada de confusão na nossa realidade, Então a gente às vezes olha para um produto que está anunciado no e-commerce com um monte de avaliações positivas e começa a achar que aquele produto é bom, mas todas aquelas avaliações foram criadas por esses minions digitais. Ou quando você precisa interagir com um sistema inteligente, com uma Smart TV ou com um carro autônomo, no exemplo dele, a gente não consegue, porque a linguagem entre nós e o sistema inteligente às vezes não é adequada, e o sistema se comporta de maneira não esperada. Então, é uma reflexão, achei bem interessante essa abordagem, principalmente na questão que a gente não está preparado para isso, Então não adianta só colocar as tecnologias à disposição das pessoas e as pessoas não entenderem como se comunicar com esses sistemas inteligentes, Como utilizar esses minions digitais a nosso favor e não a gente ficar meio refém deles ali, e isso abre margem, para um monte de, quando a gente não tem consciência disso, um monte de formas de manipulação das grandes massas. Então, pontos aí para se refletir. Como eu disse, é um assunto recorrente, mas eu gostei das reflexões e do conceito de minions digitais e queria compartilhar com vocês. É isso, gente. Continua acompanhando aí, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!